Muito obrigado. Olá, meu nome é Marcelo Pascoaloto e durante muitos anos eu fui só mais um no mercado de confecção. Por muito tempo eu insisti em fazer dar certo como moda casual, moda infantil, uniformes escolares. Mas eu sempre acabava sendo só mais um, vivendo dia após dia o que muitas pessoas poderiam chamar de uma vida normal. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que mudou completamente a minha vida e é o princípio que me move, que é o inconformismo. Mas isso não é sobre resiliência num sentido romântico ou mais uma história de superação, como você já deve ter ouvido milhares de vezes. É algo mais prático, mais transformador. Quantos de vocês aqui presentes, em algum momento da vida, já se sentiram só mais um? Eu passei 30 anos nesse lugar. Eu sou nascido em Lins, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Comecei a trabalhar muito cedo, como tantos outros. Não concluí o ensino superior. Em 1994, quando eu tinha 22 anos, eu decidi que eu queria abrir uma empresa. Eu estava bastante insatisfeito com o meu trabalho, bastante inconformado, e eu decidi que eu queria empreender. Foi então que eu comprei uma máquina de costura e, ao lado da minha mãe, eu comecei a minha primeira confecção. Nos anos seguintes, eu fui tentando diversas formas de fazer acontecer algo diferente, algo fora do padrão já de confecção, mas eu sempre acabava competindo com todo mundo. Eu sempre acabava sendo só mais um. Então eu quebrei. Eu quebrei várias vezes, foram pelo menos 4 vezes. Nesse momento eu começava a refletir que se eu continuasse ali onde eu estava, eu não conseguiria prosperar, eu não conseguiria realizar os meus sonhos, porque era muito limitado. Eu estava sempre atendendo os mesmos clientes, eram sempre os mesmos concorrentes. Eu não conseguia fazer algo diferente. E foi tendo essa conversa que um primo me fez a seguinte proposta: por que você não vem tentar a sorte em Jacareí? Eu, sem pensar muito, acabei aceitando. Então, eu cheguei em Jacareí no dia 1º de maio de 2001. Era o Dia do Trabalhador. Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu tinha a minha família, eu tinha as máquinas de costura em cima de um caminhão e uma vontade enorme de fazer as coisas acontecerem. E, de fato, as coisas começaram a acontecer. Pouco tempo depois, eu resolvi que eu precisava abrir também uma loja, porque afinal eu queria ter a minha marca, eu queria ter a minha identidade. Durante esse período que eu tive loja, algumas vezes eu ia caminhando da confecção até a loja, num trajeto que demorava mais ou menos 30, 40 minutos a pé. E durante esse trajeto eu ia tendo verdadeiras discussões comigo mesmo, mas em voz alta. Eu ia conversando comigo mesmo. E se às vezes, se o dia anterior tivesse sido ruim, a conversa era sobre desistir de tudo, voltar para minha cidade. Mas se o dia tivesse sido bom, a conversa era sobre uma nova oportunidade, uma esperança que havia surgido. Num desses trajetos, enquanto eu caminhava, tinha uma senhora na calçada que ela me viu conversando sozinho, falando alto, e ela fez até um comentário engraçado, que ela disse assim: coitado, ele é tão jovem e já está louco. Mas vocês querem saber de uma coisa? Ela não estava completamente errada. Porque vocês se lembram que eu comentei que eu não tinha o curso superior? Mas durante todos os anos que eu insisti em ter loja, eu fiz uma verdadeira formação de teimosia. Eu diria que se existisse um equivalente entre faculdade de medicina e teimosia, eu já seria formado, eu teria feito residência
e eu seria doutor. Mas isso teve um preço. Eu perdi dinheiro, eu perdi tempo e eu perdi autoestima. Eu hoje não posso dizer que eu deixei totalmente de ser deixei totalmente de ser teimoso, porque, afinal, é o meu jeito de empreender, é meu jeito de fazer as coisas. Mas hoje eu sou capaz de avaliar quando é hora de recuar, mudar o rumo ou até mesmo parar. Por muito tempo eu confundi persistência com teimosia, mas são duas coisas bem diferentes. A teimosia, ela vai nos custar tempo, que é o nosso ativo mais precioso. Ela me fez insistir nos erros por muitos anos. E a persistência, essa sim nos faz pensar, refletir, reconsiderar, mudar de direção. Bom, depois de muito tempo tentando, falhando e praticamente bastante frustrado, eu comecei a passar por um momento de muita reflexão, porque era um misto de frustração, era um misto de vergonha, porque voltar para minha cidade natal seria como admitir uma derrota. E voltar para o mercado de trabalho, para mim, também não era opção, porque eu não tinha formação superior, eu não tinha uma qualificação relevante para o mercado. Então, como era um momento de muito questionamento, eu me perguntava, o que eu tenho de diferente? O que me faz ser diferente? Eu sempre fui muito observador. Em todos os lugares que eu ia, eu tentava identificar alguma oportunidade, algo que pudesse fazer diferença. E foi aí, nesse momento, que aconteceu a grande virada da minha vida, que a princípio não tinha nada a ver com o meu trabalho. Eu fui convidado para participar de uma corrida de rua. Mas eu nem sabia o que era uma corrida de rua. Me falaram que era chegar lá e sair correndo. Então eu fui. Acontece que quando eu cheguei nesse local, uma coisa me chamou bastante atenção. Eu reparei que haviam centenas de pessoas usando uma camiseta branca com o nome daquela corrida. E sendo esse observador, eu já pensei assim, olha, talvez isso possa ser uma oportunidade. Quando retornei para minha casa, eu já bastante inquieto, abri meu computador e comecei a pesquisar sobre o que é a corrida de rua. E para minha surpresa, eu descobri naquele momento que estavam acontecendo centenas de corridas de rua em todos os lugares do Brasil. E o melhor ainda, todas elas precisavam de camisetas. Foi aí então que eu tive a certeza que sim, aquilo era uma nova oportunidade. Mas só um detalhe curioso sobre a minha primeira corrida, que só fez sentido para mim apenas muitos anos depois, é que essa corrida, essa primeira que eu participei, ela se chamava a Corrida da Virada. Isso foi em 31 de dezembro de 2010. Mas eu não fiquei só na tela do computador pesquisando sobre corrida. Eu fui para a rua correr. Eu comecei a me inscrever nessas corridas, eu comecei a participar de várias provas em várias cidades diferentes. Eu conversei com quem corria, eu conheci quem organizava, fiquei sabendo das dores, das dificuldades, do que eles gostavam ou não. Eu fui viver aquilo que eu queria vender. Eu fui literalmente viver o problema que eu queria resolver, que era produzir as melhores camisetas de corrida do Brasil. Esse ano, em 2025, a Monaro produz quase 1 milhão de camisetas de corrida de rua por ano. É uma das maiores empresas desse segmento no Brasil. Nós produzimos para diversas grandes maratonas, grandes corridas, e produzimos também para outras marcas bem conceituadas. E mesmo assim, tendo alcançado esse lugar extraordinário, nós queremos crescer ainda mais.
Mas afinal, o que nos faz ser persistente? Eu diria que no meu caso é uma mistura de fé e autoconfiança, porque se eu não acreditasse naquilo que eu estava fazendo, quem iria acreditar? E digo melhor, se eu não acreditasse no que eu estava fazendo, como eu iria convencer as pessoas a acreditarem em mim? Na moda esportiva, eu encontrei o meu nicho, que não era somente sobre fazer as melhores camisetas de corrida, era poder compreender que num mundo cada vez mais digital, eu conseguiria fazer da minha maneira uma forma de me comunicar, de me relacionar e de me aproximar com quem comprava. O inconformismo me mostrou que a oportunidade está sempre na pergunta: como podemos fazer isso de uma forma diferente? Mesmo quando aparentemente a gente chega lá, nem tudo são flores. Nessa época eu tinha muitas explosões, essas explosões me causavam prejuízos morais, prejuízos financeiros, emocionais. Eu tinha muita vergonha daquele momento. E foi então que nessa época eu conheci uma coisa que novamente mudaria minha vida. Eu conheci a psicanálise. Eu me lembro bem que quando eu cheguei para a minha primeira sessão, eu estava bastante envergonhado, sabe? É aquele momento que a gente não tem como dizer. Mas eu sei que eu cheguei lá e eu já fui logo dizendo: olha, me mandaram aqui, eu não sei por que eu estou fazendo, eu não sei, não tenho nada para dizer. E hoje eu falo muito mais que a psicanalista. Mas é que, na verdade, eu nunca acreditei em psicanálise. Para mim, só louco fazia psicanálise. Para mim, só quem era fraco fazia psicanálise. Certa vez, um amigo me disse, numa conversa informal, que nós estávamos ficando velhos e que nós tínhamos mais passado do que futuro. E aquela conversa, que aparentemente era uma brincadeira, criou em mim uma crise digamos, emocional, uma crise existencial. Eu comecei a questionar por que eu estou fazendo algo. Eu comecei a questionar qual é o meu propósito de vida, o que eu deixo para os meus filhos. Na terapia, eu consegui encontrar respostas. Eu consegui compreender que eu não preciso saber de tudo, que eu não tenho que saber de tudo. Eu aprendi a respeitar os meus limites. Eu aprendi que ninguém é ou tem que ser igual a mim, porque antes eu não admitia que alguém não pudesse pensar como eu. O autoconhecimento me fez evoluir como empresário, como homem, como pai. Eu hoje sou capaz de avaliar por que e para que estou fazendo algo. Eu sou capaz de avaliar as minhas ações e os possíveis prejuízos dela também, sejam os emocionais, os financeiros. Eu hoje posso dizer que finalmente entendi qual é o meu propósito, qual é o meu legado, que é não estar nessa vida a passeio e fazer o que eu puder para inspirar as pessoas a fazerem o mesmo. Muita gente pensa em se aposentar aos 50, 60, cada um com seu projeto. Eu não consigo pensar em aposentadoria. Para mim, de fato, não existe o fim. O caminho está sempre em construção. Não existe, de fato, chegar lá. E eu acho que isso tem muito a ver com o inconformismo. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre nunca estar satisfeito. É sobre sempre estar se questionando como podemos fazer melhor, sermos diferentes, sermos únicos. Mas, voltando à minha pergunta inicial, quantos de vocês aqui, em algum momento na vida, se sentiram só mais um? Eu gostaria de deixar algumas reflexões. A primeira, que o inconformismo é uma escolha diária, ela não é um sentimento. É você desejar todos os dias
não estar nessa vida a passeio. A segunda é que o futuro melhor que nós queremos está nos relacionamentos que nós criamos. Porque no mundo cada vez mais digital, a nossa humanidade é o nosso maior diferencial. E a terceira é que a teimosia pode sim virar persistência, desde que ela seja canalizada para um propósito muito maior que nós mesmos. Eu passei muito tempo aprendendo que eu não queria ser só mais um. E hoje eu sei que o meu legado não é somente profissional, mas é poder estar aqui e mostrar para todos nós que podemos sim, cada um, à sua maneira única, criar uma vida extraordinária. Mas e você? Qual é o seu jeito de não ser só mais um? Muito obrigado.